Vamos lá. Então este ano de 2020, nós vamos expor o Evangelho de Marcos. Hoje, pela manhã, versículo 1 do capítulo 1. Semana que vem, o pastor Guto pela manhã, do capítulo 2 ao capítulo 8. E assim nós vamos devagar, sem pressa, tentando tirar o máximo que possamos desse Evangelho considerado o primeiro Evangelho. Capítulo 1 de Marcos, versículo 1, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós faremos aqui, ao longo das nossas exposições, traremos aqui questões introdutórias a respeito do Evangelho, da mensagem, da pessoa, do contexto histórico de Marcos. Então, para não falar tudo no primeiro dia, daí eu não posso pregar, porque é muita coisa. Cada domingo a gente vai trazendo alguma coisa aqui em relação ao contexto de Marcos. E hoje, eu queria começando a falar sobre quem foi Marcos. Quem foi Marcos? Algumas pessoas confundem, achando que Marcos foi um dos 12 apóstolos. Talvez porque passa aqui na Catedral de Sorocaba, e na frente da Catedral de Sorocaba, católica, está lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Então as pessoas olham lá o nome de Marcos. Marcos foi um apóstolo. Não foi um apóstolo. Marcos foi o autor do Evangelho de Marcos. Ele foi um evangelista. Marcos, ou João Marcos, ele era filho de uma das Marias que seguia Jesus, que apoiavam o seu ministério. A família de Marcos era uma família abastada em Jerusalém. Estudiosos acreditam que foi a família de Marcos que acolheu Jesus em sua casa na última ceia. Ou seja, o cenáculo, aquele salão grande, no andar superior de uma casa, era da família do evangelista Marcos, ou João Marcos. Marcos nos dá uma descrição detalhada desse lugar, no capítulo 14, versículo 2, a partir do versículo 2. E a família de Marcos também hospedou a igreja no início, lá em Atos, enquanto a igreja aguardava a descida do Espírito Santo. Em Atos 1:12, você vai ler lá que eles estavam reunidos numa casa. E essa casa, querem crer que seja esta mesma casa do que Jesus fez a última ceia. E a casa de Marcos vai se tornar também, em Atos, um local não somente dessa primeira reunião, onde os apóstolos aguardavam o Espírito Santo, mas depois também vai ser um dos locais de reunião da igreja. Inclusive aquela claramente registrada em Atos 12:12. Quando Pedro está preso, a igreja está orando, há um terremoto, e então as portas da cadeia se abrem e Pedro fala: e agora? Para onde eu vou? Quando Pedro toma consciência do que aconteceu, ele vai para a casa de João Marcos. E pelo que vemos ali, uma empregada foi atender a porta. Então havia uma porta lá na frente, um portão, havia um pátio, e havia uma distância da porta, a primeira porta, até a casa. Então percebe-se também que era uma casa grande, inclusive porque também tinham empregados, era uma família de fato de posses. E essa proximidade de Marcos com Jesus, mas principalmente com os apóstolos, possibilitou o Marcos ouvir de primeira mão as notícias ou as histórias a respeito de Jesus. Marcos é aquele tido como o Evangelho de Marcos é tido como testemunho do apóstolo Pedro.
escritores do primeiro século ainda, como Pápias, um dos primeiros a registrar a história da igreja, dizia que nós podemos considerar Marcos como um intérprete de Pedro. E é interessante notar que Marcos esteve também com Pedro em Roma, a ponto de, lá em 1 Pedro 5,13, Pedro chamar Marcos de filho. E é muito provável também que Pedro se referisse aos primeiros escritos de Marcos, quando ele disse na segunda carta, no capítulo 1, versículo 15, ele disse assim: portanto, farei tudo o que puder para que, depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Há um entendimento aqui que Pedro já contava com os primeiros escritos de Marcos, registrando os acontecimentos da vida de Jesus transmitidos por Pedro. E há também um fato curioso no Evangelho de Marcos, que nos dá a entender, os estudiosos querem crer, que Marcos, no capítulo 15, 51, dá uma olhada aí. Quando prenderam Jesus, a Bíblia diz que todos o abandonaram. E que havia, no momento da prisão de Jesus, um jovem com um lençol. E tentaram prender esse jovem. Marcos 15, 51. Não? Não? Peraí. É 51. Já corrijo aí. Deixa eu ver se é o 14. 14. 14:51. Um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Os historiadores dizem que esse jovem tem grande chance de ser Marcos, porque faz sentido. Jesus jantou na casa de Marcos na última ceia. Jesus disse naquela quinta-feira que seria morto, seria preso. Então Marcos provavelmente seguiu o grupo dos apóstolos e presenciou esta cena. E é interessante porque ele estava com um lençol, e ele não andaria com lençol durante o dia, à luz do sol. Então provavelmente fecha aí os fatos. E também João Marcos era primo de Barnabé. Colossenses 4:10, isso está claramente registrado lá, né? Então isso também confirma o fato de Marcos ser de uma família abastada, porque Barnabé também era de uma família abastada. Ele vendeu um campo e depositou aos pés dos apóstolos. Está registrado no final do capítulo 4 de Atos. Marcos também acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Marcos foi o motivo da briga entre Paulo e Barnabé, da divisão entre eles. Porém, no final da vida, mais no final da vida do apóstolo Paulo, Marcos esteve com ele, foi chamado para estar com ele, conforme está registrado lá em Colossenses 4:10 e em 2 Timóteo 4:11. Acabou tudo bem entre eles. E conforme nos diz a tradição, não exatamente a Bíblia, Marcos fundou uma igreja em Alexandria e ele tornou-se bispo no Egito, onde morreu martirizado. Então a pessoa de Marcos é esse, João Marcos, filho de Maria, uma das Marias que acompanhava Jesus, e aquele que se tornou também um missionário junto com Paulo e Barnabé. O nosso texto começa dizendo: no princípio, ou melhor, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Na Bíblia existem 3 narrativas a respeito de princípio, de um começo. Gênesis 1, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra.
marca a criação, marca o princípio da criação. Depois em Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, que marca o início da narrativa do Messias, da vida terrena de Jesus, do ministério de Jesus. E João capítulo 1, versículo 1, o verbo, no princípio o verbo era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Marca o princípio da eternidade, ou seja, antes da criação do mundo. E Marcos, queridos, percebeu a necessidade de um relato por escrito da narrativa de Jesus. Naquela época, ainda eles dependiam da tradição oral, embora já na época de Marcos existissem alguns fragmentos, alguns relatos escritos circulando por diversas regiões que falavam a respeito de Jesus. Mas com a morte dos apóstolos, com a morte daqueles que conviveram, que viram Jesus vivo, era necessário então registrar os fatos sobre Jesus. Na cabeça de Marcos não era possível que aquela maravilhosa história sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre os seus ensinamentos, sobre o seu sacrifício pela humanidade fosse perdida. Então Marcos abre o seu evangelho dizendo princípio, início dessa boa notícia, começo dessa boa história de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É interessante que Marcos já começa narrando a história de Jesus a partir do seu ministério público. Isso nos faz entender que, de fato, isso é lógico e óbvio, porque Marcos teve contato com Jesus em Jerusalém. Jesus comeu a última ceia na sua casa. Marcos acompanhou a sua prisão, Marcos acompanhou o seu sacrifício. E tudo que ele narra antes disso, ele recebeu então do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Agora, o que nos fica é uma pergunta: por que um profeta de Nazaré da Galileia, uma região pouco significativa no cenário mundial, se torna não uma boa notícia, mas a boa notícia? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este filho de Maria? Os seus irmãos, suas irmãs não estão aqui conosco? Por que ele é a boa notícia? E Marcos já responde essa pergunta no próprio versículo, primeiro versículo, já nos esclarece. E a resposta é porque ele veio realizar a salvação de Yahvé. É isso que significa o nome Jesus. Jesus significa Javé, ou Yahvé é a salvação. Isso nós vemos lá no Evangelho de Mateus, quando o anjo diz tanto a José quanto Maria, que deveria colocar o nome daquela criança de Jesus, ou Jesus, ou Yoshua, em hebraico, porque ele salvaria o povo dos pecados deles. Então o nome de Jesus já tinha a ver com a sua missão. Javé é a salvação. O nome de Jesus era diretamente ligado à sua missão. Então o Evangelho, ele é uma pessoa. O Evangelho é um homem, não um homem normal, mas é um homem. É um homem. E Jesus, em três diferentes situações, ele prediz a sua morte. Ele adota esse nome de Jesus, que significa Yahvé, a salvação, e por várias vezes ele diz lá na ovelha da parábola perdida, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.
Em outra situação ele diz, na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E uma terceira vez, ele também diz, ele diz aos judeus, porque não vim julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus incorpora então o nome, Javé é a salvação. Então, queridos, as boas novas de salvação, ou o Evangelho, que é o tema desta manhã, é uma pessoa, é um ser humano, é Jesus Cristo, é Jesus, o Nazareno, um homem de carne e osso, um homem nascido de mulher. Não é à toa que o próprio Marcos chama Jesus de filho do homem, ou filho da humanidade. Mas o texto diz também que este Jesus, ser humano, nascido de Maria, era o Cristo. Jesus não é apenas um homem comum de carne e osso, mas ele é o Cristo. Jesus Cristo. Jesus o Cristo. Então Marcos aqui ele cresce na sua interpretação do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, mas o Evangelho não é apenas um homem comum, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é um homem incomum. Jesus, o Nazareno, o filho do carpinteiro, ele era aquele tão esperado, tão anunciado, tão almejado, tão desejado pelo povo de Deus. Jesus era o Cristo, o Messias prometido, desde o início da criação, lá em Gênesis, quando Deus aparece para o casal e para o diabo, para a serpente, e diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça do descendente da serpente. Ali é a primeira menção na Bíblia a respeito de Jesus, do Messias. Jesus também estava presente no Gênesis, quando aquele animal foi morto para que Deus cobrisse o corpo de Adão e Eva, porque a folha de figueira não ia resolver. Religião é o que o homem tenta fazer, Evangelho é o que Deus fez. Deus sacrificou um animal para cobrir a vergonha do homem, simbolizando já, olhando para o Cristo, para o Messias que morreria, e o seu sangue de fato seria a nossa salvação. Jesus também é visto em vários outros momentos do Antigo Testamento como Messias. No caso de Isaac, quando estava para ser morto, aparece um cordeiro enroscado nos galhos, e Deus fala: pegue o cordeiro morto no lugar de Isaac. Jesus aparece e prefigura como Messias também na serpente que foi levantada no deserto por Moisés. O povo estava morrendo, foram picados por cobras venenosas. Deus disse para Moisés: faz uma serpente de bronze, coloca ela no alto, para que todos vejam. Assim como Jesus foi crucificado no alto, numa cruz, ele foi levantado da terra, para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado, para que todo aquele que olhasse para o Cristo fosse salvo. E especialmente Jesus também digamos, oficialmente anunciado, quando Natã procura Davi e diz lá em 2 Samuel 7, ele diz a Davi que de Davi nasceria um rei que reinaria para sempre. A partir de Davi, então começa o messianismo. O povo começa a esperar o Messias a partir de Davi, por causa dessa profecia de Natã. Quando Jesus vem e ele começa a pregar na Galileia, ao entorno do mar da Galileia, as pessoas começam a chamá-lo de filho de Davi. O cego, gritando atrás de Jesus, diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava no inconsciente coletivo do povo esse filho de Davi que viria para a redenção do povo de Israel. Então Jesus é o Messias, ele é homem,
mas ele não é um homem comum. Ele é o escolhido de Deus, ele é o separado desde o ventre, ele é um nazireu, ele é um profeta, ele veio como este homem iluminado do céu para redimir o povo, para salvar, para fazer renascer a esperança. Talvez nenhum dos profetas do Antigo Testamento tenha falado tanto do Messias quanto Isaías. E lá no capítulo 61 ele diz: o Senhor me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré e lê esse texto do profeta Isaías, ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo, eu sou aquele que vocês esperavam. Mas Marcos continua ainda na descrição do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho é uma pessoa, é um homem, Jesus. O Evangelho é um homem incomum, ele é o Cristo, o que vocês esperavam, ele é o Messias. Mas ele não é tão somente o Messias, ele é o Filho de Deus. Quando nós dizemos Filho de Deus, equivale a dizer ele é o Deus Filho. Jesus é o Filho unigênito, único gerado, portanto, ele é Deus Filho, o Deus Filho. A teologia presbiteriana nos ensina que na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, do mesmo poder e eternidade: Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito. E Jesus, sendo filho ou gerado de Deus, ele já estava no princípio, na criação do universo, com Deus e com o Espírito Santo. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. O Evangelho é uma pessoa, a boa notícia é uma pessoa. O Evangelho é Jesus, o Cristo, o Deus Filho. Ele foi escolhido para ser o Redentor. Ele foi escolhido para ser o perdoador. Ele foi escolhido para ser o Evangelho, a boa notícia de salvação. Portanto, o que Marcos começa a escrever em seu registro é a narrativa de uma boa notícia, de uma grande notícia, da melhor notícia. E a notícia é esta: é sobre Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, um homem, o Messias e o Deus encarnado, Deus Filho. Então Deus agora te aceita, Deus agora me aceita por causa disso, não pela minha bondade, não pelo que eu faço. Por quê? Porque todos nós fomos manchados pelo vírus, pela doença do pecado. Todos nós fomos degenerados pela transgressão de Adão. Todos nós nos tornamos egoístas, perversos, maldosos, invejosos, mentirosos, sem exceção. Este é o espectro do coração humano, da raça humana. A minha matriz não difere absolutamente nada da tua. Eu não sou nem pior e nem melhor que você. E você não é nem pior e nem melhor do que aquela pessoa que está drogada, babando, espumando, caída na rua. Ou daquela moça que está girando a sua bolsinha. O espectro da natureza humana é essa. É este. Jesus disse: do coração do homem que procede os maus pensamentos,
Ele não está falando do fulano, do ciclano, do beltrano, está falando da humanidade. Todos nós fomos corrompidos. Mas o Evangelho é a boa notícia. É essa boa notícia. Houve uma pessoa, houve um homem que resolveu isso, nos substituiu. Como Isaac ia morrer, ele nos substituiu, recebeu sobre si, sobre o seu corpo, e precisava ser sobre o seu corpo, recebeu sobre si o castigo da lei, para que hoje nós fôssemos aceitos por Deus. Está claro nesta manhã que o Evangelho, a boa notícia, se resume a uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz: fiel esta palavra e digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando eu leio esse texto, eu diz: eu sou o principal. Quando a pastora Juliette lê o texto, ela diz: eu sou a principal. Porque o meu pecado tem efeito primeiramente sobre mim. Quem está perdido com o meu pecado não é você, sou eu. Então eu sou o principal. Queridos, o Evangelho, entenda bem, ele não é um código moral. Apesar de existir moral no Evangelho, o Evangelho não é um sistema religioso, apesar de ser o cristianismo uma religião. O Evangelho é uma pessoa. É uma pessoa. Você não será salvo pelo que você sabe, pelos seus conceitos doutrinários, teológicos, de escola dominical, de doutrina reformada. Esses dias eu brinquei com um colega lá no prédio. Ninguém será salvo se for calvinista ou arminiano. A gente sempre está discutindo, porque ele é arminiano, eu sou calvinista. A salvação não está naquilo que eu exatamente creio, no sistema de crença, está numa pessoa, está em Jesus, porque Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia, que Marcos começa registrando no seu Evangelho. Então a salvação, o perdão, a vida eterna está contida no Evangelho, numa pessoa, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então eu quero encerrar aqui a minha meditação dizendo o seguinte: tudo isso que eu falei você já sabia, mas agora eu quero te fazer uma pergunta, e você precisa responder isso para Deus. Todo o teu relacionamento com Deus, toda a tua vida espiritual, toda a sua esperança quanto ao futuro, do que vem pela frente, todo o teu propósito de estar aqui vivendo, respirando, você tem um propósito a cumprir aqui, que não é ter uma profissão ou educar o seu filho, não é esse o propósito. O propósito da sua vida é outro. O propósito da sua vida é glorificar a Deus, é viver para Deus. Vivendo para Deus, você vai ser um bom pai, vai ter uma profissão, vai ser uma boa mãe, vai trabalhar, vai ter algumas tarefas e missões para cumprir aqui. Mas o propósito eterno, toda a sua paz espiritual, toda a sua segurança espiritual, está no Evangelho, está numa pessoa chamada Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então a questão é, se toda a tua existência está fundamentada ou está salva em cima de uma pessoa, e essa pessoa tem nome, a pergunta que eu faço para você nesta manhã é: que
Que diferença o Evangelho faz na sua vida? Que diferença o Evangelho tem feito ou vai fazer amanhã? Muitos aqui talvez voltem a trabalhar amanhã, segunda-feira. Quando tocar o seu celular, uns colocam uma musiquinha suave para ir acordando devagar, outros que têm um sono pesado já colocam aquele aí acorda pulando. Que diferença o Evangelho fará amanhã quando você abrir os seus olhos? Você vai reclamar que vai ter que trabalhar, que voltou a trabalhar? Ou você vai agradecer a Deus porque você tem um emprego? Quando você tem aquele vizinho chato, que fica fazendo barulho no apartamento de cima, fica andando assim, qual a diferença que o Evangelho faz em termos de você ter paciência, em termos de você ter longanimidade? Quando a tua esposa vem com aquela palavra assim, que estava guardada há algum tempo, atravessada, como que você reage? Que diferença o Evangelho faz na sua vida? Se as pessoas olharem para você como um vizinho, como um aluno, como um profissional lá no trabalho, na empresa, eles podem dizer assim: olha, aquele fulano ali eu percebo que ele é um pouco mais calmo, que ele é um pouco mais sereno, que ele não fala bobagem, que ele tem um brilho nos olhos. Será que as pessoas que estão ao seu redor podem dizer que você tem uma diferença que as pessoas não têm? Porque, queridos, saber que o Evangelho é uma pessoa, saber que ele não foi uma pessoa comum, mas ele foi o Cristo, o Messias, e saber que ele é Deus, tudo isso é verdade, é teologia, mas isso precisa mudar a minha vida. O Evangelho precisa estar na ponta dos meus dedos, na ponta dos meus lábios. Senão, não basta eu crer da maneira correta. A igreja sempre pecou nesse quesito. A igreja se dividiu em 1054, chamado Cisma do Oriente, por causa de uma questão teológica. O Espírito Santo procede apenas do Pai, ou o Espírito Santo procede do Pai e do Filho? Rachou a igreja. Igreja ortodoxa, igreja romana, ocidental. A gente briga por doutrina, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que Ele esteja nas minhas mãos, nos meus olhos, na minha boca, naquilo que eu ouço. Ser presbiteriano não é pensar corretamente de acordo com a doutrina da reforma protestante. Isso é uma parte. O que nós sabemos tem que ser aplicado. A ética calvinista, que foi tão falada aí pelos sociólogos, como o ponto de partida para o capitalismo, para a prosperidade dos países da Europa, esta ética calvinista do trabalho, da lisura, da honestidade, da pureza, ela precisa estar amanhã, quando você levantar. E a segunda pergunta é: qual teu nível de relacionamento com o Evangelho? Com Jesus. A sua vida espiritual depende completamente da resposta que você dá para essa pergunta. Se o teu nível de relacionamento com Jesus for superficial, a tua vida cristã será superficial. Mas se Jesus tem grande parte do teu ser, você vai manifestar. Você vai ser o bom perfume de Cristo, onde você estiver. É incrível como a gente vê hoje a superficialidade do relacionamento das pessoas
com Jesus. Em 1 minuto de conversa, dá para saber se o relacionamento de uma pessoa é profundo com Jesus ou se é raso. Porque a boca fala, a boca denuncia, a nossa boca denuncia. Fala do tempo, fala de futebol, fala das últimas notícias. Será que vai ter a Terceira Guerra Mundial? É só essas coisas. Nada que edifique realmente. Então, qual é o teu nível de relacionamento com o Evangelho, com Jesus? Fica para a nossa reflexão nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo aplique o Evangelho. Que o Espírito Santo aplique Jesus em nossos corações. Amém.